Olá, sejam bem-vindos ao Escodex. Hoje nós iremos falar sobre um dos livros mais difíceis de ler à primeira vista, o livro de Jó. Eu não vou seguir um roteiro, eu não vou contar uma história pré-determinada, eu vou contar algumas percepções que eu tive sobre esse livro que eu acho que vale muito a pena serem compartilhadas. Porque embora seja um livro difícil de ler, é um dos livros que mais ensinam em toda a Bíblia Sagrada. Então vamos pro vídeo. Ainda no capítulo 1 de Jó, está escrito bem assim: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E fala que essa prática era constante de Jó. Vejamos, cada pessoa é uma árvore e conforme as ações delas nascem seus frutos. E a gente pode perceber aqui, Jó não deixava as consequências dos atos dos filhos dele se cumprirem, no sentido de se você plantou o bem, você irá colher o bem, se você plantou o mal, você irá colher o mal. Ele antecipava esse sofrimento, essa consequência, nem sabia se tinha ocorrido e já sacrificava. Então, o primeiro ponto é que esse era um pecado de Jó. Essa antecipação pela preocupação de se os filhos deles cometeram pecados. E ainda assim, se os filhos deles tivessem cometido pecado, caberia aos filhos dele se comprometerem não só a ter o arrependimento, como a pagar pela consequência do pecado, seja lá qual foi ele. Jó tirava esse fator da equação. Isso é muito complexo, porque pensa, quando Jó faz isso, vamos lá, ninguém tira nada de Deus, mas é só um modo de falar. É como se Jó estivesse tirando, entre aspas, muito entre aspas, a oportunidade de Deus se mostrar totalmente presente na vida dos filhos dele. É como se ele cortasse esse contato, porque a gente sabe que quando a gente erra, como Deus ama a gente, Deus permite coisas acontecerem para que a gente melhore. Se Jó já se antecipava em relação aos pecados dos filhos, quando que esses filhos dele realmente iam conhecer a Deus? Então, olha a profundidade disso. Sem perceber, já tirava a possível aproximação dos filhos dele com Deus. Continuando, logo no início do livro de Jó, quando ele nos é apresentado, a identificação dele é uma descrição. Vamos lá. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. A primeira descrição de Jó era sobre as qualidades pessoais de Jó. Ele não era perfeito, evitava fazer o mal. Então é isso que se sobrepõe a qualquer coisa física. Logo em seguida é listado alguns bens, materiais e imateriais, que naquela época valiam muito. Diziam que você estava num alto status da sociedade, que você era abençoado por Deus. A gente pode ver, tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então nesse início dá uma ênfase às questões materiais de Jó. E isso a gente vê que ele perde tudo. E isso ataca o nosso maior apego, que é o apego material a bens físicos. É por isso que a gente acha esse livro tão difícil, que ele é literalmente você perder tudo, mas não perder tudo. Como assim? Perder tudo, mas não perder tudo. Você perdeu tudo físico, tudo que o homem pode criar, mas na verdade você se libertou de tudo, porque agora tudo que te resta é Deus. Então você tem tudo, entende? Tudo que realmente importa. Ou seja, todas as coisas físicas materiais são fúteis. O que importa, na verdade, é só uma coisa, é Deus. Se a gente perder tudo, não importa. Sabe por quê? Porque o que importa é Deus. Agora, se a gente perder Deus, isso importa. E logo no início a gente também pode perceber que, por mais que Jó não fosse perfeito, pelo fato de sempre tentar seguir a palavra de Deus, a gente vê que Deus protege ele, mesmo que ele não saiba. Mas ele sabe disso no fundo do coração dele. E Satanás fica muito irritado, porque ele mesmo fala pra Deus: Jó só é bom do jeito que ele é bom porque Deus protege ele. Claro que Deus já sabia que Jó ia vencer essa luta. Então Deus permite Satanás tocar em tudo que Jó possuía, exceto uma coisa, a vida, porque a vida quem dá é Deus e quem tira é Deus. Lá no início do livro, os bens materiais, eles são ressaltados, que nem eu falei na descrição de Jó. E aqui é justamente o ponto onde Satanás vai tocar, nos bens materiais. Só que, independente de tudo, o livro fala aqui. Jó diz o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Satanás provou Jó nos bens materiais, só que ainda assim, para Jó, não era nada comparado com Deus. E nessa parte do texto ele já tinha perdido muitos filhos, a casa, animais, rebanhos, mas ainda assim ele continuou do lado de Deus. Após essa primeira situação, Satanás vai falar de novo com Deus, e aí Satanás continua falando que é porque Deus protege ele, protege a vida dele, e aí não tem como saber se de verdade ele ama Deus. É mais ou menos assim, não é exatamente isso que tá escrito, tô parafraseando. E aí Deus fala: ele está em suas mãos, só não toque na vida dele. E aí Satanás lança várias doenças, feridas dos pés à cabeça, que afetam até os ossos de Jó. Só que ainda assim, ele continua fiel ao Senhor, dependente da doença. E a própria mulher dele diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade ela diz: abençoa o teu Deus e morre, mas era ironia. Ela quis dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Até a própria mulher de Jó. E ele diz que ela é
tão insensato. Aí logo em seguida vem os 3 amigos dele. Ele faz Bildade e Zofar falar com ele. E aí quando viram, começaram a chorar, ficaram 7 dias calados, prostrados, rasgaram as roupas. E ao decorrer da fala dos amigos de Jó, a gente pode perceber que, embora eles ficam dizendo a todo momento que Jó acha que sabe demais, que é o dono da sabedoria, quem é ele para falar dessa forma com Deus, com tanta certeza, a gente vê que a fala deles reflete exatamente o que eles acusam Jó. Eles falam, não, agora você fica quieto porque agora eu vou te falar com sabedoria, com tudo que eu aprendi. Agora eu vou te falar o que você deve fazer, o que é que tá acontecendo. E Jó não aceitava. Então perceba que os amigos dele, na verdade, se colocavam no lugar de Deus. Por quê? Porque a única resposta que poderia esclarecer as dúvidas de Jó era a de Deus. E os amigos dele tentam fazer esse papel a todo momento. Só que Jó não queria saber. Os amigos dele eram só mais uma coisa carnal, deste mundo, pelo menos as opiniões deles ali. E Jó só queria uma resposta, não a dos amigos, mas a de Deus. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é o caso. Só que esse alguém existe, é Jesus. É exatamente essa descrição. Ele é o nosso intercessor. Ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Por ele quem? Por Jesus. Jó falava de Jesus mesmo, talvez sem ter a noção de Jesus, mas Jó já sentia Jesus. Mais pra frente, quando Bildade, amigo de Jó, estava tentando refutar os argumentos de Jó, ele vai dizer o seguinte: como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce da mulher, se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele? Muito menos será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Nessa parte que ele fala, como pode ser puro quem nasce de mulher, a resposta a gente sabe que vai vir no futuro dele, que é novamente uma referência a Jesus Cristo. Ele nasceu de uma mulher, ele é filho do homem, mas ele também é filho de Deus, porque ele é puro. O que o amigo de Jó estava tentando refutar Jó, na verdade, cai por terra. Em uma das respostas que Jó dá ao amigo dele mais pra frente, ele vai dizer o seguinte: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, o meu espírito suga delas o veneno, os temores de Deus me assediam. É engraçado que ele sabe que as flechas estão vindo de Deus, sendo permitidas por Deus, só que ainda assim ele fala que o espírito dele está sugando o veneno. Esse é o ponto de vista dele, porque na verdade as flechas de Deus estão trazendo cura. Por exemplo, imagina que Jó fosse muito apegado aos bens materiais. Deus tirou tudo. Isso pode ter doído no espírito dele. E aí ele achou que era veneno, mas na verdade é um processo de cura. É o efeito oposto do que ele estava pensando. Mas ainda assim ele confiou em Deus. Tem uma parte muito legal e triste, mas legal, que Jó fala bem assim: se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria, em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Assim, ele queria morrer e ele queria morrer logo, porque ele estava com medo dele pecar, de negar as palavras de Deus. Perceba que mesmo ele querendo morrer, ele queria preservar a integridade dele com o Senhor. Ele não estava no pensamento certo de querer morrer, mas ao mesmo tempo ele estava de querer preservar as palavras de Deus. Isso é muito bom. E ele fala bem assim: que esperança posso ter se já não tenho forças? Então ele colocava a esperança dele na força física dele, não em Deus. Como posso ter paciência se não tenho futuro? Como assim ele não tem futuro? Ele não tá com Deus? O futuro não pertence a Deus? Então ele tem um futuro. Acaso tem uma força da pedra? Nesse caso aqui, da força da pedra, eu creio que ele esteja falando de Jesus Cristo mais uma vez, porque Jesus é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra que dá a sustentação. Essa pedra é Jesus Cristo, no qual a gente firma a nossa rocha. Por mais que no geral eles erraram sobre o pré-julgamento a respeito de Jó, tem algumas partes muito boas. Uma delas, dita pelo Zofar, amigo de Jó, diz bem assim: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, se não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão seu favor. Isso aqui é incrível. Bate muito com o Salmo 91. Bate muito. E não tem mentira nisso que ele falou, mas também não é toda a verdade. Uma pessoa justa, como a gente viu no caso de Jó, ainda assim pode passar pelo que passou. E para isso, a gente tem que ter a maturidade de Jó e proximidade com Deus, porque senão na primeira oportunidade a gente larga Deus. E às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente só se entrega a um pecado. E o que era próximo
a gente com Deus, o nosso amor, fica transpassado por um abismo de pecado. Bom, esse foi o primeiro vídeo desse tipo aqui, falando referências, não preso a um capítulo, a um versículo, mas no livro todo. E ele foi curto, mas eu vou fazer outros mais longos, porque esse livro é muito bom e ele é incrível. Tem 1 bilhão de lições que a gente pode tirar dele. Tem coisas aqui realmente incríveis, 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 incríveis. Deus fala com Jó, meu Deus do céu, é muito bom. Se você gostou, deixa um like, comenta, se inscreve, compartilha. E é isso aí. Fique com a mensagem que Zofar deixou pra Jó, aquela parte que eu li agora ali atrás. E um dia de cada vez. A gente não consegue dar 100% às vezes no dia. Na verdade, quase ninguém consegue. Mas se for 1% ali, ó, todo dia. Ah, errou? Não, faz de novo. E vai, sem se cobrar muito também. E é sobre isso. Futuro, a gente deixa pra quem? Pra Deus. Jó falou que ele não tinha futuro, mas ele tem. A gente também. Ai, tá muito difícil, tá muito difícil. Mas Deus tá lá já no futuro. Então tá tudo certo. Se não é dele, ele não é seu Deus. Então tá tudo certo. Até mais.